Bom dia, irmãos. Prazer estar na casa do Senhor. E estamos convidando você que está na sua casa, você que está em trânsito, você que está em qualquer outro lugar, que se junte a nós nessa manhã para nós cultuarmos o Senhor. Eu separei um texto aqui que fala desse Deus que a gente veio aqui adorar nessa manhã. A gente está diante de um momento difícil, a pandemia, por isso estamos fazendo o nosso culto por internet, mas a gente tem um Deus que é maravilhoso, e eu vou falar um pouquinho dele nesse texto. Lá em Isaías 40, 22, de 22 a 31, fala um pouco desse Deus maravilhoso. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nelas habitar. É Ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, e seu tronco já se secam. Quando um sopro passa por ele, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compareis, para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o Deus que a gente veio adorar nessa manhã. E nós convidamos vocês a estar aqui no nosso grupo de louvor, cantando a esse Deus e louvando, adorando em formas de música, com o seu coração, ao trono dele nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Adoramos o Teu santo nome e invocamos o Teu nome, Senhor, nesse lugar, Senhor. Pedimos aqui a Tua presença, Senhor. Porque, Senhor, sem a Tua presença aqui, Senhor, não há culto, Senhor. Nós, Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, cada vida, Senhor. Seja onde as pessoas estiverem, Senhor, que cada coração, Senhor, possa estar, Senhor, louvando o Teu nome nessa manhã, Senhor. E a todas as igrejas em volta da terra. A Tua palavra diz, Senhor, que Tu estás sentado sobre a terra, Senhor. E tudo o Senhor vê. Que o Senhor possa ser com cada um, Senhor. Guarda o coração de cada um, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia, amados. Como é bom estar aqui novamente, mais um domingo para louvarmos ao Senhor juntos. E hoje nós estamos aqui em um número bem reduzido, né? Só eu e a Lena. Hoje nós vamos fazer um voz e violão aqui, né? E eu quero contar com cada um de vocês que está aí nos assistindo, para que possam estar louvando ao Senhor juntamente conosco. Você aí no seu lar, na sua casa, né? Vamos todos juntos agora exaltar o nome
do nosso Deus Todo-Poderoso, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Vamos juntos? Esse primeiro cântico, eu gosto muito dele. Eu queria estar com vocês louvando ao Senhor. Vamos juntos lá. Ele diz assim: vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor eu entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, sabe aonde? no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vamos outra vez louvar ao Senhor. Canta comigo, vai lá. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor eu entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia, como é bom louvar o seu nome, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
Nesse momento de pandemia que estamos passando, gosto muito dessa música também, que ela fala da nossa dependência. Eu sou dependente do Senhor. Que seria de nós se não fosse o Senhor? Durante esse ano, com essa pandemia, eu tenho sido muito abençoado pelo Senhor e tenho tido muitas experiências com Ele. Experiência de fidelidade do Senhor para comigo. A gente sabe que a gente ficou um bom tempo e tem muita gente ainda sem trabalho, sem emprego, sem condições, às vezes até passando necessidades, né? Mas o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos guardado, né? E o que a gente tem que fazer é ser dependente dEle, né? Entregar a nossa vida a Ele e dizer, Senhor, estou nas Tuas mãos, né? E esse cântico que nós vamos cantar agora retrata muito isso, né? Eu queria convidar você a estar cantando juntamente conosco, né? Tudo que tens para mim
Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus fiel, o Senhor cuida de nós, Senhor Deus. Tu tem nos cuidado, Senhor Deus, tu tem, ó Pai, olhado para o teu povo, Senhor Deus. Tu tem, ó Pai, sido fiel para conosco, ó Pai. Queremos te pedir agora que tu continues, ó Pai, a falar aos nossos corações. Tu possas estar, ó Pai, agora visitando, Senhor Deus, a cada lar, ó Pai, a cada família, Senhor Deus, com a tua graça, Pai, com o teu amor, com a tua misericórdia, Senhor Deus. Sabemos que tem tantas pessoas, ó Pai, necessitando, Senhor Deus, de curas, ó Pai. Outros, ó Pai, passando talvez necessidades, ó Pai. Queremos te pedir que tu possas estar agora, Senhor Deus, com os teus olhos, ó Pai, com os teus ouvidos, ó Pai, abertos, ó Pai, as nossas orações, ó Pai amado. Ouve, Pai, as nossas orações e cuida do teu povo, ó Pai querido. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso momento de dízimos e ofertas. E eu queria convidar você. Nós temos algumas formas de fazê-lo, seja pelo Venmo, ou seja pelo correio, manda para o endereço da igreja. Mas eu gostaria também de falar um pouquinho sobre esse ato aqui, né? Às vezes a gente está sempre agradecendo a Deus pelos recursos que chegam aqui, mas mais do que isso, a gente agradece pelo cuidado do Senhor conosco, né? Não apenas pelo recurso, mas por tudo aquilo que envolve o cuidado do Senhor. Agora mesmo o Tito estava testemunhando aqui do que Deus tem feito com ele, e eu coloco isso assim, não apenas na vida dele, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da igreja. Nós temos vivido um ano maravilhoso, apesar de toda a circunstância, né? Isso tudo é cuidado do Senhor. Nós estamos agora também no período de eleições, muita dúvida, muito medo em relação a quem vai ser o presidente ou não, mas nós temos uma palavra aqui que fala bem daquilo o que Deus faz conosco, para que nosso coração não ficar apertado, para a gente não ficar ansioso do que há de vir, porque o Senhor cuidará de nós. Olha aqui que fala, eu tinha lido Isaías 40, agora, Isaías 41, versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. E no versículo 13 diz assim, do capítulo 41 de Isaías: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. A nossa ajuda vem do Senhor, ok? Então, assim, onde você estiver, se você quiser ser cooperador da obra de Deus, use esses dispositivos que estão aí na tela e abençoe, porque esse trabalho, ele não é apenas um trabalho aqui para a nossa igreja. Nós sonhamos com coisas muito, muito maiores, né? Então, assim, isso vai ajudar bastante, tá? Vamos cantar mais uma música e depois estaremos agradecendo.
out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to see E bendizemos, Senhor, pelos recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas. Te pedimos por cada família, Senhor, que Senhor, se faz representar nesse ato, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando. O Senhor possa estar abençoando também aqueles, Pai, que tenham dúvidas em relação a isso, Pai, que o Senhor possa ministrar no coração de cada um o compromisso que nós devemos ter com o reino de Deus, Pai, de fazer as suas tendas se alargarem, Pai, e de ver vidas, Pai, que estão, Senhor, que estão aí, Senhor, para ser ceifadas pelo inimigo, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor use Tua igreja por todo lado, por toda parte do mundo, Senhor, para poder ganhar almas para Ti, Senhor, para livrá-los, Senhor, do inferno, Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, também, Senhor, que o Senhor venha estar, Senhor, com as pessoas que sofrem, Senhor. Nós temos tido na nossa igreja, Senhor, pessoas com doenças crônicas, Pai, pessoas com doenças graves, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, o Teu cuidado, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor ministre, Senhor, cura, Senhor, que o Senhor restaure a saúde dessas pessoas, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor dê direção, Senhor, dê direção de bons médicos, de bons recursos, e que eles sejam, Senhor, alcançados por essas pessoas. Nós somos a igreja de imigrantes, Pai. Nós somos a igreja, Senhor, de que às vezes faltam recursos, Pai. Mas nós pedimos a Ti que o Senhor nos mostre, Senhor, os lugares, Senhor, aonde irmos e como, Senhor, ter o melhor, Senhor, do cuidado, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor seja, Senhor, com cada pessoa, Senhor, que tem estado, Senhor, envolvida nessa pandemia, Pai. Nós temos, graças a Deus, nós temos visto o Teu cuidado com a nossa igreja, Senhor. Graças a Deus, nenhum caso grave ainda, Senhor. Vemos o Seu cuidado em tudo, como lemos aqui, Senhor. Temos visto a Tua mão nisso, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Fique conosco, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai. Essa oração nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, que semana. Tantas coisas acontecendo e a gente resolveu fazer o nosso culto apenas via internet, e que bom que você está participando. Que a graça de Jesus continue sobre a sua vida e na vida da nossa igreja também. O país passando por tantos desafios, mas a gente continua louvando a Deus em espírito e verdade, a gente continua cantando louvores a Ele, a gente continua estudando a Sua palavra. E é uma bênção ter você aqui conosco via online. A gente continua tendo reuniões durante a semana e tudo mais, você sabe disso. Então, que alegria que você está conosco. Nessas últimas semanas temos estudado o Evangelho conforme Marcos escreveu. E creio eu, e você talvez tenha experimentado, está experimentando isso, que a palavra de Deus continua extremamente ativa. É a revelação divina, a revelação do Senhor para nós. E o Evangelho de Marcos, com seus 16 capítulos, consegue de maneira clara, rápida, de maneira concisa, de maneira profunda, explicar quem Jesus Cristo é. E você e eu temos seguido a Jesus. Quem sabe você está nos ouvindo hoje e você ainda não é um seguidor, uma seguidora de Cristo Jesus. Você gosta da palavra de Deus, você tem aprendido algumas coisas, ou quem sabe você nem sabe o que é isso. Mas no texto de hoje, que a gente vai estar lendo no capítulo de número 6 do livro de Marcos, a palavra de Deus mostra
uma história de Jesus e volta contando quem foi como foi a morte de um homem chamado João Batista. Lembra que a história de Marcos, o que Marcos quer é anunciar quem Jesus Cristo é, demonstrar a identidade de Cristo e mais para o final desse livro, desse evangelho, demonstrar o propósito que Cristo tinha de estar entre nós. A Bíblia, logo no começo do Evangelho de Marcos, fala que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia vai falar que Jesus veio para pregar que o reino de Deus é chegado, que a gente deve se arrepender e crer nessas boas novas de salvação, de vida nova. O objetivo do Evangelho de Marcos é mostrar que Cristo Jesus é o verdadeiro homem, o verdadeiro Filho de Deus e aquele que pode nos trazer a verdadeira humanidade. Essa mensagem é boa para você que é cristão, cristã, você que tem seguido a Cristo Jesus e para você que talvez não seja. A verdadeira identidade, nós cremos, vendo a palavra, vendo o que Deus falou conosco, é que Cristo Jesus é o verdadeiro ser humano. O eterno Filho de Deus se fez carne, se tornou ser humano, habitou entre nós. E a vida de Jesus, as coisas que ele fez, o que ele falou, o que ele ensinou, o estilo de vida de Jesus, as ações de Jesus, a sua humanidade plena, o seu amor para com o próximo, a sua habilidade de tocar em pessoas e elas serem curadas, a maneira como Jesus vivia, como Jesus falava, como Jesus amava, como Jesus falava a verdade sempre, como Jesus influenciava pessoas, como Jesus se envolvia com seus discípulos. Então, esse trecho de hoje, do capítulo 6, mostra quando o ministério de Jesus começou a crescer e desenvolver, mais pessoas passaram a conhecer quem ele era. Lembra que desde pequeno, até os anos 30, mais ou menos, quando ele tinha mais ou menos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério público. E aí, o tempo foi passando, ele vai da Galileia, vai crescendo o seu impacto social e mais pessoas passam a conhecê-lo. Marcos, que foi esse discípulo de Pedro, esse discípulo de Barnabé, esse discípulo até, podemos dizer, por um período de tempo, do apóstolo Paulo, é o homem que a gente vê que foi o escritor desse Evangelho de Marcos. Ele tem uma grande visão da perspectiva que Pedro, um dos 3 mais íntimos discípulos de Jesus, teve. Nesse capítulo 6 é interessantíssimo, porque ele fala sobre, no comecinho do seu livro, capítulo 1, que João Batista era aquele precursor que veio preparar o caminho para Cristo Jesus. E ele fez esse papel. E ele começa a falar a partir disso aí, há várias atividades do que Jesus fez. Quando chega no capítulo 6, olha só que interessante. Eu vou começar a leitura a partir do verso 24. Isso, do verso 24. Isso que a palavra de Deus diz. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. E outros diziam: é um profeta como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. Essa é a interpretação do Herodes. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão Filipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João Batista dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa do seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia. Sabendo que ele era um homem justo e santo, Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ela deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para os seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados.
peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei, disse o rei à moça. E prometeu, sob juramento, eu lhe darei o que pedir até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe disse, peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João Batista e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a entregou à moça, que a levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e o colocaram numa sepultura. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai de amor, depois desse tempo de culto, a gente dedica alguns minutos na pregação da tua palavra, na proclamação do teu evangelho, e pedimos que o teu Espírito nos dirija nesses minutos de reflexão. Fala conosco, que a gente consiga ler o texto, que o teu Espírito fale no nosso coração, que a gente consiga aplicá-lo no dia a dia e que a nossa vida seja transformada com a mensagem do evangelho, com esse trecho que o Senhor deu para nós refletirmos nessa manhã. Fala conosco, é a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, é um texto triste, se você for ler. E hoje eu li na nova versão transformadora, então para a Bíblia de muitos de vocês é um pouco diferente. Uma boa parte de nós usa a revista atualizada e alguns de nós a versão internacional. Hoje eu li nesse trecho da nova versão transformadora. E mostra esse trecho que acaba de maneira bem triste. João Batista, se você conhece, João Batista é aquele que começou a falar de Jesus, preparar o caminho de Jesus. Desde quando cresceu, esse era o ministério dele. João Batista é aquele que, quando viu Jesus, ambos eram adultos, eles eram meio primos, mas quando ambos eram adultos e João Batista teve um ministério assim bem diferente do normal, ele ficava mais no deserto, pregando a mensagem de arrependimento e chamando pessoas a levarem uma vida com Deus mais a séria. Não uma mera religião, mas uma devoção de coração. Mudar de vida e viver de maneira coerente. A mesma mensagem que é para nós hoje. Ver a verdade e a verdade de Cristo nos libertando. Ele estava preparando o caminho do Messias que viria. Marcos fala dele no primeiro capítulo e depois volta nesse meio do capítulo 6. Interessantíssimo que vem logo depois de quando Jesus, que já tinha crescido o número de discípulos que o seguiam, Jesus manda os discípulos que vão de 2 em 2 para regiões distintas, pregando o evangelho, expulsando demônios, mostrando amor, curando pessoas, e eles foram, e aí mostra, agora Marcos põe essa história no meio do caminho, porque a fama de Jesus começou a crescer, e muitas pessoas ficavam pensando, quem é esse Jesus? Quem sabe a mesma coisa que acontece nós hoje. Quem é esse Jesus que os cristãos tanto falam? E alguns falavam que era João, outros falavam que era Elias, um grande profeta do Velho Testamento, outros falavam, não, esse homem é tão especial, ele fala de maneira poderosa, ele faz curas, ele é impressionante. Quem sabe ele é um dos profetas do Velho Testamento. Essa era a visão deles, alguém que era especial, chamado por Deus de alguma forma. Mas o texto mostra que o Herodes, quando ouviu falar da fama de Jesus, ele comparou Jesus com João Batista, porque mostra esse fato que aconteceu antes. Logo no comecinho de Marcos fala que João Batista foi preso. E agora mostra nesse meio do livro como foi a morte de João Batista. João Batista era um homem de Deus. Jesus disse que não existiu pessoa aqui nessa terra que fosse como João Batista. Um tremendo elogio. João Batista, olhando para Cristo, disse que era esse que eu estava falando sobre. Nós não temos direito nem de desastar as sandálias dos seus pés. João Batista sabia a sua posição. Apesar dele ser um homem de Deus, honesto, firme, responsável pela morte de João Batista. Algumas coisas interessantes aqui, e eu estava lendo um autor que até veio a falecer, um missionário, um homem de Deus, Lamar Williamson, e ele fala que uma ênfase nesse texto é sucesso e significância. Sucesso e significância, e eu gosto disso porque ele mostra, a comparação que ele faz é os poderosos.
políticos, ricos, celebridades, que estão num nível diferente do resto da população. A gente fica observando, a gente fica pensando, a gente vê filmes, a gente espera, a gente sonha, a gente corre atrás. E tantos gostam de celebridades, atores, atrizes. E o sucesso, grandes líderes, homens e mulheres que cresceram financeiramente, a gente fica sempre sonhando, e a maior parte da população é pobre, a maior parte da população não tem tanto dinheiro como os de cima. Lamar, quando lê esse texto, ele faz essa comparação de sucesso, ou que a gente imagina que sucesso é, mas significância, a essência do ser humano. E Herodes tinha o seu estilo de vida, ele pegou a esposa do seu irmão, e João Batista, por alguma razão, pregando a verdade, ele fala: Herodes, é errado o que você está fazendo, seu estilo de vida não bate com o que é certo. E por causa disso ele foi colocado na prisão. Então, às vezes, a nossa mensagem, talvez a primeira lição de hoje, não vai ser bem aceita pela população ao nosso redor. A gente não está aqui para ser chato, mas estamos aqui para viver a verdade, experimentar a verdade, falar a verdade. E João Batista, num dado momento da sua vida, não se preocupou em falar a verdade para Herodes e foi à cadeia por falar a verdade. O interessante é que o texto mostra que o Herodes gostava de falar com ele. Então, outra lição que a gente aprende, muitas vezes pessoas, celebridades, ou pessoas que têm poder, ou pessoas que a gente trabalha para elas, ou pessoas que talvez não demonstrem nenhuma intencionalidade em ter uma vida com Deus, estão extremamente interessadas em ouvir o que nós temos a dizer na experiência que temos passado com Cristo Jesus, na nossa fé, o que a gente crê, como passamos os dias de tribulação. É interessantíssimo que o texto mostra que João Batista está preso numa cela e Herodes sempre conversava com ele, ficava perturbado, mas gostava de ouvi-lo. Herodias, em contrapartida, essa esposa que o Herodes pegou, que não era sua esposa, ficava com muita raiva porque João Batista estava falando seriamente contra ela e contra ele, mas ela talvez não entendesse por que Herodes era tão ligado ao que estava acontecendo. Então, outra realidade, às vezes a nossa mensagem vai nos dar problemas, a mensagem do Evangelho pode nos dar problemas. A gente quer ver sucesso, a gente quer ver uma igreja crescendo, a gente quer ver grandes ministérios, mas muitas vezes o Evangelho vai ter esse outro lado, de a gente estar contra a maré e ser pego por causa disso. Na América, a gente não tem tanto caso desse, mas muitas pessoas ao redor do mundo têm sido perseguidas por causa do Evangelho. E mesmo aqui, às vezes você e eu nos envergonhamos um pouco de falar quem Cristo é, ou que nós seguimos a Cristo. A gente fica achando que religião, ou que espiritualidade, ou que cristianismo é um negócio interior, lá no íntimo da nossa vida, e que a gente fica bem orando, vindo para a igreja, ou quando não pode, como é hoje, a gente assiste na internet e temos a nossa vidinha espiritual. João Batista nos ensina que evangelho é mais do que isso, é falar a verdade, é trazer esperança nova, é chamar pessoas ao arrependimento. Não porque a gente se acha melhor do que outros, mas na busca pela verdade, descobrir que existe em nós um coração que não é puro diante de Deus e que Deus está nos dando caminho, a verdade e a vida. Se arrependimento houver, se a gente descobrir nossa realidade de ser humano, há um espaço diferente. Então, uma lição é o interesse de Herodes em ouvir a mensagem de João Batista. O interesse de João Batista de mesmo preso, confiando em Deus, obedecendo o caminho do Senhor, sendo elogiado por Cristo, no meio da aflição, ele continua fiel àquilo que ele crê. Quem sabe nesse tempo de pandemia, quem sabe nesses dias que às vezes a gente fica doente, quem sabe quando uma tragédia acontece. Acabei de ficar sabendo essa semana que um pastor, que é um blogger, né? Ele gosta de escrever muito e lê demais e compara. Eu não li todo o artigo, mas um filho dele de 20 anos de idade estava na faculdade jogando e de repente caiu morto. Eu não consigo nem imaginar a angústia. Ele fala que é o dia mais difícil da vida dele para a esposa dele. Ele tem convicções da promessa do Senhor em vida eterna. Mas quem é suficiente? E alguns de vocês passaram por situações como essa. Às vezes, aparente derrota. Sim, senhor, um menino de 20 anos, como é que pode o senhor deixar um negócio desse acontecer? Marcos, escrevendo para esses cristãos, mostra que a realidade cristã, às vezes, é que, aparentemente, nós não somos bem-sucedidos. Mas a mensagem do Evangelho vai muito além disso. Então, o texto fala sobre isso. Então, vamos, quem sabe, nesse período de pós-pandemia, nessa transição, nesse momento difícil
que esse ano nos causou, nas expectativas que temos para o ano que vem, as incertezas, as dúvidas, quem sabe, a gente confiar no Senhor. Essa é uma mensagem que Deus tem para nós. E a outra mensagem nesse trecho é que a fidelidade de João Batista é impressionante, porque pessoas que têm poder, celebridade, energia, eles podem brincar com a gente que não tem poder, não tem autoridade de fazer algumas coisas. É impressionante como Herodes, numa festa, e essa menina, a filha de Herodias, dançando, ele fica tão feliz, tão alegre com a dança, que ele resolve falar, olha, o que você quer de presente? Eu dou metade dos meus bens se você quiser. E ela vai na mãe e pergunta, o que eu devo pedir? Mas lembra que a história aqui é que a mãe tinha uma tremenda revolta contra a palavra que João Batista dizia, e com isso ficava com raiva de João Batista, queria desaparecer. Você quer matar o mensageiro e a mensagem. A menina volta com a sua mãe, e a mãe fala, olha o que você pode pedir, pede a cabeça de João Batista. E a menina volta, o Herodes, e fala, eu quero a cabeça de João Batista agora. O Herodes fica triste, mas por causa dos seus amigos, por causa da promessa que ele fez em público, ele não consegue voltar atrás. Já parou para pensar que você e eu somos assim também com a nossa fé? Ele está interessado em conhecer mais sobre Cristo, mas na hora do aperto, um homem todo poderoso, ele podia mandar matar João Batista e ninguém ia questioná-lo, mas ele, de medo da repercussão que isso podia causar, resolve aceitar o convite, a solicitação da menina e mata alguém inocente. Dá para notar que a culpa continua nele, porque quando Jesus começa a desabrochar como um líder religioso, o que volta na mente dele é que ele foi responsável por decapitar João Batista. Meus irmãos, a mensagem hoje é diferente, mas mais curta. Eu gosto desse trecho também porque ele vai comparar também com o futuro. Olha só uma situação semelhante um pouco mais para frente, quando a gente chega no capítulo 15 de Marcos, quando Marcos vai até Pilatos. E Marcos mostra a situação de Pilatos, de Jesus chegando lá, e Pilatos falando com Jesus. Uma das perguntas é a seguinte, Pilatos pergunta para Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, é como você diz. Os principais sacerdotes o acusavam de vários crimes, e Pilatos perguntou, você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. E daí o Pilatos resolveu, de alguma forma, tentar libertar Jesus. Ele viu que Jesus não tinha essa culpa toda, era uma intriga, era uma perseguição, mas de medo da população. Pilatos acaba por deixar que um bandido fosse liberto e Jesus fosse para a cruz. Essa é a mensagem para nós hoje. Cristo Jesus. João Batista é uma prévia, quem sabe Marcos está só nos preparando, mostrando que às vezes uma aparente derrota dá a impressão que Deus não está presente, que Deus se esqueceu de nós, que a vida é dura. Como é que eu posso servir a Deus se tantas coisas ruins acontecem na minha vida? João Batista continuou confiando, veio a falecer. Alguém mais, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Eterno, o puro, o justo, o que curou, o que falou, o que disse para que arrependêssemos, o disse que morreria, mas ressuscitaria. Esse Jesus está chamando você e a mim. E talvez nesse ano de pandemia, nesse ano que você tem filhos para cuidar, quem sabe nesse ano que você vai casar, quem sabe nesse ano que você vai atingir os alvos que você queria como imigrante, quem sabe esse ano que a gente vai chegar lá como igreja, a gente tem tentado ter uma propriedade e tudo mais, a gente está sonhando com isso, quem sabe esse é o ano da vitória, mas muitos anos são anos de dificuldade. Jesus Cristo veio para salvar o que estava perdido, Jesus Cristo veio para abrir o caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E nesse dia, nesse domingo, nesse final de ano, nessa preparação do final de ano, nesse mês que a gente vai celebrar o Thanksgiving, mais para o final do mês, quem sabe a mensagem para você e para mim, que entre uma vida de sonhos e uma vida de realidade, hoje é o dia que Deus quer mostrar para nós que sucesso, às vezes, é visto de maneira diferente. Você fica sonhando com alguma coisa maior, mas Cristo quer mostrar para você significado. E sucesso é confiar em Cristo Jesus, que de fato, em nosso lugar, tomou o nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado,
morreu na cruz mesmo, não só um sonho, mas morreu por você e por mim, o justo pelo injusto. Mas no terceiro dia Deus o tirou da morte. E ele fala que todos nós que cremos nele não morreremos para sempre, mas seremos ressuscitados. Essa é a vitória do Evangelho. Então, se você está passando por uma fase difícil, onde que você acha que você está sendo esquecido, que você está sendo zombado, que você está numa cela, que pessoas com poder têm colocado você para baixo, que os inimigos, que os sonhos, que a sua idade, que a sua saúde, que as coisas não estão funcionando, lembre-se que Deus tem reservado para você coisas que sua mente não pode imaginar. Jesus prometeu e cumpriu. Jesus morreu na cruz e ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa é a mensagem de hoje. O livro de Marcos mostra o desenvolvimento da vida de Cristo. O Cristo que vem, que toca nas nossas vidas, que morre no nosso lugar e que vence a morte. E quando você e eu cremos nele, temos vida eterna, temos significado, temos significância. A gente tem sucesso, sucesso real, não só temporário, não só por ter dinheiro ou saúde ou poder ou autoridade por um pequeno período de tempo, mas quem está com Cristo vai reinar para sempre. Quem está com Cristo vai proclamar o reino de Deus. Quem está com Cristo não vai ter medo da morte mais. Quem está com Cristo vai ter propósito na vida. Quem está com Cristo serve a igreja, serve a família, serve a cidade, serve os seus vizinhos para a glória de Deus e para a gente melhorar esse planeta. Não só porque o planeta é a única coisa que a gente tem, mas porque Deus colocou-nos nesse mundo e falou: o reino de Deus é chegado, vamos nos arrepender. E quando o reino de Deus chega, o mundo muda. Quando o reino de Deus se expande, a injustiça acaba, a paz começa a reinar e um mundo de transformação começa a surgir. Essa é a nossa mensagem. É duro, é complicado, mas o texto mostra que em Cristo Jesus há conforto, há libertação, há significado, há significância, há propósito. Eu convido você a estar com Cristo Jesus. Vamos orar e a gente vai receber a bênção do Senhor. Pai de amor, essa é a mensagem que a gente tem para esse dia. Toma conta de nós, proteja-nos. Tem pandemia, tem gripe, tem Covid, tem tantas coisas que a gente tem enfrentado, tem câncer para vencer, tem dificuldades, ó Pai. Temos ministérios, temos sonhos, temos dúvidas, mas Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus passou por aflições tremendas, venceu cada uma delas e fala para nós confiarmos nele. Ele, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa cidade, abençoe as transições políticas, abençoe o nosso país, abençoe esse mundo. Unja-nos e use-nos para a tua glória e nos dê uma semana na tua presença. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Pessoal, e agora que a graça salvadora do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a consolação, o conforto, a alegria, a paz do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua família, com seus vizinhos, com a nossa cidade e com esse mundo. E não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Siga a nossa página, algumas atividades que a gente vai ter durante a semana. Na paz do Senhor. Tudo indica, domingo que vem a gente volta a ter culto presencial, mas fique ligado. Até!